Bom, nós estamos de volta conversando sobre produção independente. A gente está aqui com a Rita de Cássia Lang, ela é coordenadora do Instituto Paternidade Responsável de Santa Catarina. Queria saber como é que funciona, Rita, esse instituto. Realmente, daí a gente vem e faz essa conciliação, né? Todo mundo falou conciliação, eu também trabalho como conciliadora. E qual o papel do pai? Eu estava conversando com a Ângela ali. Vai chegar uma época que as crianças vão perguntar: onde está o meu pai? Quem é meu pai? Isso aconteceu comigo, né? Da minha produção independente aqui. Quer dizer que você trabalha para falar de paternidade responsável e a sua produção foi independente? A minha produção também foi independente, de uma maneira também diferente. Eu adotei, né? Então o Érico sabe da história. E o mais importante é você não falar o que é mentira. É você ir falando a verdade. O que é o nosso papel? É perguntar assim. Nós hoje recebemos mulheres que elas dizem: eu não quero dizer quem é o pai, por vários motivos. Porque pode ser alguém da família, porque aquele encontro foi só uma noite, às vezes elas não sabem quem é. Nós pegamos muito adolescente atendendo que elas realmente não sabem, só sabem o primeiro nome, né? É o João, mas João da onde, como você conheceu e deu. E tem aquela mulher que diz assim: eu realmente não quero dizer quem é o pai. Então, como que a gente trabalha? Com uma equipe multidisciplinar, uma psicóloga, uma advogada, uma assistente social, e colocando a importância. O que a gente busca? O direito da criança. Porque nós, às vezes, somos um pouquinho egoístas, né? A gente não quer e esquece. Então, qual o direito da criança? Essa mulher que faz a produção independente. Independente. Como o Érico me perguntou, por que no meu nome não tem, na minha identidade, o nome do meu pai? Né? Não tem um jeito a gente arrumar isso? E a gente deu um jeito, ele escolheu um pai. Vou passar para ele explicar. Oi, Érico, em que momento te incomodou o fato de você ver que na sua certidão só tinha o nome da sua mãe? Oi, Fátima, bom, o momento que mais incomodou foi quando eu fiz 10, 11 anos, que daí eu pensava: a minha mãe trabalha com um projeto que quer colocar o nome do pai no papel, mas como é que eu sou filho dela e não tenho? E aí você cobrou isso dela? Eu cobrei. E aí como é que foi solucionado o seu problema? Bom, desde cedo, né, meu padrinho, que também é cunhado da minha mãe, ele... É uma confusão. Desde cedo ele foi sua referência. Foi sua referência, também ajudou a me criar. Eu cresci praticamente na casa dele, com a mulher dele, também minha tia, com os filhos dele, com os filhos deles, que na verdade seriam meus primos, agora são meus irmãos. Daí, desde pequeno, eu tenho o costume de chamar de pai, porque eu sempre via meus primos chamando pai, 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 eu achava que era uma coisa normal. Igual do jeito que eles chamavam meu pai de pai, né? Eu achava que é a mesma coisa que todos os alunos chamassem de professor, né? Praticamente eu achava a mesma coisa. Então, para você resolver o seu problema, sim. Agora, me diga uma coisa, Rita. Em algumas situações, como é que vocês interferem? Exatamente mostrando o quê? A importância dessa figura paterna? Sim, a gente mostra o quê? A importância, porque como o Érico chegou, não é os pontinhos. O que a gente explica? Ele vai para uma formatura, ele vai para algum lugar e tem só os pontinhos na identidade dele, né? Em todos os lugares. Quem é meu pai? Da onde que eu vim? Então o Instituto faz esse trabalho assim, de conscientização. Muito nas escolas nós trabalhamos ali, temos projetos junto às escolas, trabalhando essa prevenção junto aos adolescentes. O que hoje é muito comum para o adolescente é ele ir numa balada, ficou e engravidou. Então, o que é o nosso papel? É a conscientização, é o trabalhar o antes, claro. Porque o depois, como diz o nosso juiz, o Silvio Orsato, ele diz assim: depois que o leite derramou, não adianta você querer juntar. Então a gente trabalha todo esse apoio que a gente tem da Justiça Catarinense, né? E é trabalhar com esses nossos adolescentes, as nossas crianças, da importância do pai. Porque a mulher hoje ela é capaz, sim, de criar um filho, 4, né? Sozinha. Mas a gente tem que ter essa referência. Quem vai ter essa referência? Ângela, qual é a sua maior preocupação hoje em relação à educação dos seus filhos, ao futuro deles? Você se preocupa mais com o quê? Com esse momento, por exemplo? Sim, eu me preocupo, né? Quando eles forem para a escolinha e começarem... Né, os coleguinhas perguntar quem é o pai, né, tiver o dia dos pais e na reunião de pais. Que como ela falou, tem muitas famílias que realmente são separadas, mas a criança sabe quem é o pai. Sim. Acho que a maior dificuldade que você, né, que a Flávia vão enfrentar é exatamente dizer para ele como é que foi decidido e o porquê que você fez essa opção. Sim, mas eu acho que a verdade é fundamental, então desde cedo eu vou contar para eles a verdade. E acho que eles vão crescer com a verdade. Você pode brincar também. Mamãe, como é que eu vi o mundo? Foi a cegonha.
Mas nós somos 4. Foi uma cegonha de carga. Uma questão que eu acho aí, Fátima, que é o seguinte, uma questão que eu acho muito importante é o momento de se dizer para esse filho, né? Eu acho que esse momento é crucial e imagino eu, aí é uma pergunta que deve partir dele, né? A curiosidade. Quando pintar a curiosidade dele, aí estabelecer a verdade, como ela disse. Exatamente. Esse é o momento. Às vezes a mulher vem tão angustiada nos procurar, querendo essa resposta. Como eu digo para o meu filho, como eu respondo essa pergunta, ele não tem pai, né? Então, primeiro, ele não tem um pai encarnado, mas ele tem uma história. Acho que esse ponto que você levantou é fundamental. Às vezes, a criança está perguntando A e a mãe está dizendo o alfabeto inteiro. Exatamente por causa disso. Ela está incomodada. Então, eu penso que o que dizer para o filho é um segundo passo. O primeiro passo é o que dizer para si mesma. Como ela se sente com a decisão dela, com o que ela tomou e qual é a história que ela quer contar. A verdade, claro, mas de que modo? Para que ela possa ir dando as informações muito de acordo com a curiosidade da criança. Porque senão ela dá uma resposta que a criança não tem ideia. Não está nem pronta ainda para ouvir, né? Exatamente. Acho que a gente cada vez mais vai se confrontar com situações como essa, né, Flávia? Eu acho exatamente isso. Acho que a gente está vivendo um momento que a família está mudando e que a sociedade está tendo que encarar algumas coisas que antes eram tabus. E discutir o assunto e falar abertamente, acho que é o primeiro passo para isso deixar de ser um problema. E até para se preparar para isso. Exatamente. Para quando o Pedro crescer e fizer essa pergunta para mim, o mundo em volta dele esteja aceitando melhor e ele faça com que ele também aceite. Olha só, eu acho que assim, a gente está aqui para ouvir, para respeitar todas as decisões e ao mesmo tempo também para dizer que todos nós também, quer dizer, admitimos e sabemos da importância do papel do pai na família, na formação e mesmo para a criança. Quando separado, na mesma casa ou não, que essa figura paterna tem uma função na estrutura familiar, seja ela do próprio pai, seja ela de um padrinho, de um amigo, que vai ajudar essa criança a construir a sua identidade. Eu queria agradecer muito todo mundo que veio até aqui, são muitas histórias, a gente conversaria muito mais, a gente vai ter que voltar a esse tema certamente, muitas outras vezes. Muito obrigado pela presença de todos, agradecer também a nossa produtora Luciana Ribeiro, que ajudou na preparação